Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que é poderoso para perdoar pecados? Como pode um homem curar enfermos? Os demônios batem em retirada diante do seu nome, e até mesmo os mortos se levantam em sua presença. Ele nos resgatou do domínio das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quando estávamos mortos, Ele nos deu vida. Éramos órfãos, mas nele fomos feitos filhos de Deus. Humilhado, mas exaltado. Ferido, mas glorificado. Crucificado, mas ressuscitado. A caminhada de Jesus na terra foi marcada por muitos milagres. Mas não pense que ele terminou. Prepare-se. Iremos viver 40 dias de milagres com Jesus. Uma jornada de 7 semanas para refletir sobre a vida sobrenatural de Jesus. Neste período de Quaresma, vamos estudar os milagres sobrenaturais de Jesus e seu poder para mudar realidades. E venha com sua família participar dessa jornada de fé rumo à Páscoa do nosso Senhor. Creia que os milagres de Jesus também chegarão à sua casa hoje. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Como já foi perguntado aqui, né? Quem está alegre de estarmos aqui? Quem está feliz porque hoje nós tiramos o dia para somente louvar ao Senhor e culminando com o culto hoje à noite. Então, quem está feliz, quem realmente está feliz, não só uma felicidade apática, digam amém. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, sobre a vida de um homem que poderia ser qualquer um de nós, qualquer um dos homens que estão aqui. Se não fosse pela graça de Deus ter nos alcançado, qualquer pessoa poderia ser como esse homem que nós vamos estudar sobre a vida dele. A Bíblia não diz o nome dele, só diz que ele morava em uma grande cidade chamada Gadara. Mas ele morava especificamente nos cemitérios. Naquela época os cemitérios eles não eram como aqui o Jardim da Paz, que é aquelas sepulturazinhas tão bonitinhas ali em cima, não. Eram buracos nas rochas que eram depois invadidos pelas pessoas que viviam nas ruas. E eles abriam essas rochas e faziam morada lá dentro. Então, esse homem que nós vamos estudar hoje vivia especificamente nesse local. A única coisa diferente nesse homem era que ele não comandava a sua vida. Nós vamos ler o texto depois, mas eu quero fazer esse breve comentário sobre isso. Ele não comandava a sua vida, ele não comandava as suas ideias, ele não comandava as suas atitudes, nem suas necessidades mais básicas. Ele era comandado e dirigido por uma legião de demônios. Legião era a maior unidade do exército romano, entre 3.000 a 6.000 soldados. Isso quer dizer que dentro daquele homem habitava uma legião de demônios, mais quase 6.000 ou 6.000 demônios. Demônios, irmãos, são seres poderosos e destrutivos que podem matar e destruir a vida das pessoas. Se elas não forem alcançadas por Jesus, eles podem destruir a vida de pessoas, das pessoas. Pode ser homem, pode ser mulher, crianças, jovens, adolescentes, não importa. O poder destrutivo do inimigo não escolhe pessoas, não faz acepção de pessoas. Ele vai destruindo.
quem aparece e quem dá chance para isso. Se você nunca viu uma pessoa, quem nunca viu aqui, eu queria só fazer essa pesquisa, quem nunca viu, assim, uma pessoa endemoniada, quem nunca viu, levante a mão. Quem nunca viu. Se você nunca viu uma pessoa endemoniada, você não pode imaginar a situação desse homem lá de Gadara. Você não pode imaginar o que Satanás pode fazer e faz diariamente na vida das pessoas. Hoje, quase nós não vemos pessoas assim, possessas, gritando na rua, se automutilando. A gente não vê isso. Quase não. Não quero dizer que não tenha, como eu já vi muita gente endemoniadas. Muitas mesmo, sem contas. Mas quase não vejo hoje. Pode ser porque nós não estamos mexendo com o reino das trevas. Pode ser que nós estamos tão apáticos que o reino das trevas também está tão apático, sossegado. Eu não sei. Mas hoje as legiões estão tomando conta, estão tomando posse, não do corpo das pessoas, mas da mente e do coração das pessoas. Eles tomam posse com ideologias mentirosas e com todo tipo de culturas diabólicas e destrutivas. As pessoas quem está liberto, vê logo e diz assim, isso aí não é normal não. Isso aí não é normal. Aqueles que suas mentes estão dominadas pelo inimigo não conseguem ver nem discernir. Você já deve ter visto pessoas, na internet está cheio, né? Que a gente fica até com a boca aberta, identificando-se com animais, homens identificando-se como mulheres identificando-se como homens. Aqui mesmo na Forquilha, nós temos uma mulher que anda por ali. Uma vez o coral estava cantando lá na praça e ela apareceu nua, totalmente nua, na hora que o coral estava apresentando. Os homens ficaram todos constrangidos. Ela foi para cima do pessoal que estava no som, tomando conta, né? Então ela vive por aí. Quem vai lutar pela vida dessa mulher? Quem vai jejuar por ela? Quem vai pagar o preço para ela ser liberta? Se ela realmente for uma escolhida do Senhor. Mas hoje nós não estamos aqui, meus irmãos, para exaltar o poder de Satanás. Mas, mais uma vez, nós vamos desmascarar os seus feitos e dizer para o nosso coração e para a nossa mente que Satanás, ele é um inimigo vencido. Ele é um inimigo derrotado. Só que ele não demonstra que ele é derrotado. Ele vai para cima como se ele fosse forte, para até enfrentar Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, Jesus derrotou Satanás. Glória a Deus por isso, aleluia. E aqueles que estão em Jesus aqui, o diabo não tem poder sobre nós, nem sobre as nossas mentes, nem sobre nossos corpos, nem sobre os nossos olhos. Porque o sangue de Jesus está sobre nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Se isso não alegra o seu coração, eu não sei o que é preciso acontecer para alegrar. A Bíblia diz que Jesus, o Deus Jesus e o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Pai, é o Senhor dos exércitos. Nós estudamos acho que domingo retrasado, nós estudamos sobre o poder de Deus sobre uma tempestade. Se Jesus é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor dos exércitos da terra. Ele é o Senhor dos exércitos dos céus. Ele é o Senhor dos exércitos da natureza. E Ele é o Senhor dos exércitos do mal. Não que Ele comande o mal para fazer, mas Ele que está
segurando a ponta da corda. O inimigo só vai aonde Deus permite. Lembra do caso de Jó? Que Deus disse para Jó: tu pode tocar nele, mas tu não pode matá-lo. Acabou-se, parou bem aí. E hoje nós vamos estudar a força de Jesus, a força do poder de Jesus sobre o exército do mal. Glória a Deus por isso. Aleluias. E é sobre mais um dos infinitos milagres de Jesus, do Senhor dos Exércitos, que nós vamos estudar hoje a libertação e a cura do endemoniado de Gadara. E já começo com a frase que define essa mensagem. Jesus não negocia com demônios, ele dá ordens. Os porcos se afogaram, mas o homem foi salvo, porque para Cristo nenhuma alma é descartável. Se você quiser pegar esses slides e tirar foto para você ficar com isso gravado na sua mente, no seu coração, durante a semana, e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Porque a Bíblia diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de nós. Glória a Deus por isso. Sua libertação pode vir em meio ao caos, mas quando ele comanda, quando Jesus comanda, até o inferno obedece. Se prepare, meu irmão, minha irmã, o milagre que você está esperando vai chegar. Não importa se vai ser no meio do caos. Lembra que uma vez o pastor pregou aqui que o milagre só vem quando a faca está perto do pescoço, quando a faca está no ar. A faca já estava quase encostando no pescoço de Isaac. Deus bradou do céu: para, Abraão, teu milagre chegou, está lá o cordeiro. Aleluia. Eu gosto de pregar sobre o poder de Jesus. Eu gosto de falar, porque Deus tem sido tão poderoso na minha vida. Ele tem me ensinado tanto, Ele tem me ajudado tanto, Ele tem agido tanto na minha vida, que se eu fosse contar, a gente não sairia daqui. Como o Rick disse, se nós todos fôssemos contar os milagres, eita glória, né? Não tinha livro que coubesse, né? Porque Deus é infinito para fazer milagres. Vamos ler o nosso texto, tá bom? Presta atenção. Você pode acompanhar aqui, mas abra sua Bíblia também, para você não ficar disperso. O texto diz assim, Lucas 8, a partir do versículo 26. Lucas 8, a partir do versículo 26. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa, nem roupas, e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, ele gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que você vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu suplico que você não me atormente. Pois Jesus havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, ele corria para o deserto. Jesus perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E implorava que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina. E os demônios suplicaram que eles os deixassem entrar nos porcos. Jesus lhe deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou.
Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram, maravilhoso essa parte aqui, e eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios, estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como um homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então Jesus voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando o que Jesus tinha feito por ele. Aleluia, glória a Deus. A história desse homem revela uma poderosa verdade. O pecado nos escraviza, mas Jesus nos liberta para uma missão. Quantos de nós aqui fomos libertos? O irmão Manuel testemunhou. Quem mais? A Josélia, né? Só vivia no Cabão. Eita glória, agora ela está aqui. Ela ama a casa de Deus. Mas antes não, ela é escravizada pelos demônios da prostituição, da imoralidade. Jesus libertou. Aleluia, glória a Deus. Aqui em Lucas, antes do texto do homem possesso, né, a gente já tinha visto o poder de Jesus sobre as ondas. Agora nós vamos estudar sobre o poder de Jesus sobre os demônios, sobre o exército do mal. Porque o exército do mal não está aí comandado por Satanás, não, meus irmãos. É Apocalipse o quê? Aquela ideia lá? 14. Apocalipse 14, que quem comanda o inferno não é Satanás. Satanás não é o dono do inferno. Satanás não é o comandante do inferno, como muitos dizem. Até nós mesmo muitas vezes falamos. Mas quem comanda lá, os demônios tremem da presença do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus aparece na vida daquele homem, tudo muda. Com apenas uma ordem, ele expulsa os demônios, veste o homem e o restaura. Só Jesus tem poder para quebrar as correntes da nossa vida. Só Jesus tem poder. A Bíblia fala lá em Isaías 45, que Deus irá adiante de nós e endireitará os caminhos tortuosos, derrubará os portões de bronze e despedaçará as correntes, as trancas de ferro. Não existe nada mais potente do que uma corrente de ferro. Quem de nós, se essa turma daqui ficasse no cabo de guerra tentando quebrar uma corrente, nós não conseguiríamos. Mas a Bíblia diz que Jesus faz isso. Ele despedaça as correntes de ferro. Então não importa se o que você está pedindo é um caso impossível, se o seu marido é tão incrédulo, se o seu marido é tão indiferente às coisas de Deus, se o seu filho está perdido. Quando meu filho estava no pecado, querendo fazer o que a carne dizia, eu orava este versículo: Senhor, assim como o Senhor fez aquele demoniado de Gadara ficar sentado em perfeito juízo, faz isso na mente do meu filho, que ele fique em perfeito juízo. E Deus fez, aleluia, Deus fez, para a glória dele. A Bíblia diz que a vitória a vitória de Jesus sobre as trevas é completa. Hoje nós vamos estudar 3 pontos nessa lição. O homem é totalmente incapaz de se libertar.
Jesus é totalmente capaz de salvar o homem por seu poder e autoridade. E por último, Jesus não se contenta em apenas libertar, mas ele vai além. Ele dá uma missão ao homem liberto. Primeiro ponto, o homem é totalmente incapaz de se libertar. O homem é totalmente incapaz de se libertar. O versículo 8 do capítulo Lucas 8:27 diz: quando Jesus pisou em terra, foi ao seu encontro um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que ele não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Qual seria a sua reação, meu irmão e minha irmã, se você viesse ao seu encontro um homem, como lá naquela praça naquele dia? Todo mundo ficou sem saber o que fazer. Todo mundo tentou correr da mulher. Poucos foram aqueles que foram para cima para orar, para repreender no nome de Jesus. Mas se você tivesse uma situação dessa, o que você faria? Você conhece alguém que vive nessa realidade de mortos? Essa é a realidade de todos os que vivem um cenário de escravidão espiritual, física e emocional. Aquele homem era doente, não só espiritualmente. Os demônios machucavam o corpo dele. Os demônios controlavam a mente dele, as emoções dele. E os demônios controlavam o espírito dele. Então, ele era totalmente perdido. Nada bom no seu corpo. Todos aqueles que estão sem Jesus são exatamente como o endemoniado de Gadara. A alma, o espírito e o corpo são aprisionados por Satanás, pelo pecado. A verdade é que existem vários tipos de sepulcros. Por exemplo, existem pessoas sepultadas pela depressão, pela vergonha, pelo medo, por traumas. Outras são acorrentadas por vícios e envergonhadas por pecados ocultos. Pornografias, jogos virtuais, prostituição, ideologias. Lembra que eu falei no início? Hoje, parece que os demônios mudaram um pouco. Não, nós não vamos possuir o corpo. Porque quando uma pessoa vê uma pessoa possessa, aí todo mundo começa a orar e confessar pecado. Uma vez, o demônio, alguém foi expulsar o demônio sabia algumas coisas. Ele disse assim: como é que você vai me expulsar se você, antes de sair, brigou com sua esposa, humilhou a sua esposa? O homem olhou para ele e disse: ainda bem que você me lembrou. Se ajoelhou, pediu perdão, resolveu sua questão com Deus e disse assim: agora eu posso te expulsar. E sai em nome de Jesus. E o demônio saiu. É muito fácil quando alguém está possesso, a gente, meu Deus, olha, eu vou me cuidar, eu vou ver se tudo aqui está tudo em dia. Mas quando alguém está com as ideias erradas, com a mente confusa, o diabo confundindo através das mentiras, através das culturas malignas que o mundo está infestado. Então é mais difícil de ver a ação diabólica. Só vê quem não está lá nas trevas, quem está na luz. E essas escravidões espirituais trazem jugo. O que é jugo, minha irmã? Meus irmãos, é um instrumento que é colocado aqui, no pescoço de um animal ou de pessoas, para dizer que quem controla aquela vida é quem botou o jugo. Aquele animal ou aquela pessoa só vai para onde o jugo, aquele que está controlando o jugo, ordenar. Vai para a direita, vai para a esquerda, faça isso, não faça, não abaixe a cabeça, levante a cabeça. Então é isso que é jugo. Além do jugo, ele não vem só, ele vem acompanhado de vergonha que rouba a identidade.
O versículo 27 diz: fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Na Bíblia, a nudez simboliza vergonha. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa. A nudez na Bíblia significa vergonha. O inimigo não só escraviza, em outras palavras, ele humilha. Por isso que Jesus foi crucificado e foi morto nu, que era para causar mais vergonha para ele. A vergonha que eu e você, que você e eu deveríamos sofrer, Jesus sofreu na cruz do Calvário. Um jovem galileu, um jovem judeu, totalmente nu, e não podia botar a mão aqui, porque não tinha como botar a mão, porque ele estava crucificado. Você conhece pessoas que estão escravizadas espiritualmente, que estão se desumanizando? São mortos-vivos, que vivem como animais selvagens. Drogas que desfiguram os seres humanos. Vícios sexuais. Avareza financeira, que faz o homem ir se afundando e se tornando nus espiritualmente. A Bíblia diz lá em Apocalipse: bem-aventurado aqueles que forem achados vestidos e não nus na presença do Cordeiro. A Bíblia diz também, meus irmãos, que no versículo, acho que tem um slide aí: eis que venho como ladrão. Não sei se tem. Eis que venho como ladrão. O que quer dizer como ladrão? Eu venho sem avisar. O ladrão não avisa quando ele vai entrar na casa. Ele não bate na porta: ei, quinta-feira eu vou lá, hein? Não. A Bíblia diz que Jesus vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que ele não ande nu e não se veja a sua nudez. Aparentemente, nada poderia resolver a situação daquele homem. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha, se tinha 30 e pouco, 40 e pouco, não fala. Só fala que ele estava terrível. O texto revela um detalhe crucial. Versículo 29. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Em outras palavras, meus irmãos, nenhuma força humana pode libertar alguém do poder de Satanás. Nenhuma força humana. Nem o Estado pode botar no presídio, pode botar corrente, pode botar algemas, nada pode libertar essas pessoas. A força de vontade, as instituições, as boas intenções, as disciplinas, os castigos, pode dar surra, nada pode libertar. Com certeza, ele mesmo ou os seus familiares já tinham corrido atrás, nada resolveu. No versículo 30, Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios. Eu já falei que uma legião significava até 6.000 demônios. A Bíblia não diz quantos tinha lá, tinha uma legião. Isso mostra para nós que o pecado nunca se contenta com pouco. Começa com um demônio, mas pode virar uma legião. Começa com o demônio da prostituição, da imoralidade, da sensualidade. Vai para o demônio do crime, o demônio de derramar sangue, o demônio do roubo. Vocês acham que por trás de todas as mazelas da sociedade, Satanás não está com o dedo dele? A Bíblia fala, eu não estou tirando a nossa culpa como seres morais.
Mas a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. O que quer dizer? Ele está por trás, comandando, incitando, dizendo aqui, faça isso, não, isso aqui, faça aí, vá fazer isso. Lembra quando a gente era criança que tinha o anjinho do bem e o anjinho do mal? E o anjinho dizia, né, vai, bate no teu coleguinha. E o anjinho do bem dizia, não bate. O pecado nunca se contenta com pouco. E ele nos mostra também que Satanás é mentiroso. Ele promete liberdade, mas ele escraviza. Eu soube essa semana de uma mãe que descobriu alguma coisa do filho que estava usando álcool. E num determinado momento ela falou com o filho, né? E ele disse assim, mamãe, foi os melhores 4 minutos da minha vida. Isso aí é engano. Os melhores 4 minutos da minha vida. Começa com cigarro, depois vem maconha, depois vem cocaína, crack. E aí a gente vê os zumbis que nós vemos aqui em São Luís. Aqui mesmo na Forquilha, na Aurora, tem muitos que andam na rua. Eu pergunto para você nessa noite, que correntes estão prendendo a sua vida? Correntes das ideologias, da sensualidade, que você de alguma forma quer mostrar o seu corpo? Olha o que o demônio fez com aquele homem. Tirou a vergonha. Agora ele andava nu, nem se portava. Todos aqueles que são libertos de demônios, quando estão possessos, eles tiram a roupa, principalmente mulher, tira a roupa. Eu já vi vários assim, sem conta. Nem vou nem contar aqui nenhum, porque vai demorar muito. Mas eles estão tirando a roupa, as mulheres lá estão se contorcendo, estão se jogando no chão, se transformando em serpentes, mas querem tirar a roupa, e a pessoa puxa a roupa e ajeita. Quando Jesus liberta, na hora, meus irmãos, na hora, a primeira coisa que as mulheres fazem, se ajeitar. Porque o espírito que estava lá, trazendo o desejo de prostituição, de lascívia, de sensualidade, foi expulso. Aleluia. Nas nossas vidas, meus irmãos, não podem existir influências disso. Nós não podemos. O sangue de Jesus está sobre nós. A Bíblia diz que nós somos santos em Jesus. Como é que um santo vai se expor? Não existe isso. O que você tem tentado quebrar com as suas próprias forças? A história daquele homem, tudo mudou radicalmente quando Jesus entrou. E isso nos leva ao segundo ponto da lição. Jesus é totalmente capaz de salvar o homem por seu poder e autoridade. Veja o que aconteceu quando Jesus aparece. Quando ele viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em outra tradução diz: por que tu vem me atormentar, Jesus, antes do tempo? Porque eles sabem o futuro deles. E no versículo 30, 31 diz: Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele diz, Legião. Respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E eles imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Sabedoria de Deus para as nossas vidas. Os demônios reconhecem Jesus imediatamente. Eles sabem o seu nome, ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles sabem o seu poder. Não me atormentes. Eles sabem o futuro deles.
o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, que são os demônios. Aqueles demônios gritaram: que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi? Os demônios realmente não têm nada a ver com Jesus. E nós, como igreja, nós não temos também nada a ver com demônio. As nossas atitudes não devem ser atitudes comandadas por demônios, porque o nosso jugo não é mais o jugo de Satanás. A Bíblia diz: aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se Jesus colocou o jugo dele aqui em nós espiritualmente, quem vai comandar nossa vida, a maneira da gente se vestir, a maneira da gente falar, em que lugar nós vamos, o que nós vamos fazer, é Jesus, porque o jugo dele foi colocado sobre nós. Glória a Deus por isso. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós como crentes, nós não devemos dar lugar ao diabo. Esses mesmos demônios são os anjos que foram expulsos do céu com Satanás. Quando aqueles homens foram, lá em Atos, foram expulsar aqueles demônios, sabe o que aconteceu? Sabe como eles expulsaram? Eles disseram assim: eu expulso vocês em nome de Jesus que Paulo prega. Acabou para eles. A Bíblia diz que os demônios falaram para ele: eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. E vocês quem são? Deram uma surra neles, tiraram a roupa deles e eles saíram correndo, nus. Então, nós não temos nada a ver com Satanás, com os demônios. O nosso negócio é com Deus. O nosso negócio é com Jesus. O nosso negócio é com o Espírito Santo. A nossa oração, meus irmãos, deve ser: santifica-nos na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. Jesus, meus irmãos, tem todo o poder. Olha o que diz aqui, versículo 32 e 33. Diz: ali perto havia uma grande manada de porcos que pastava na encosta de uma colina. E os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhe deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as mazelas do mundo. Jesus tem todo o poder e autoridade, tudo. Diante do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, aqueles demônios pediram e clamaram a Jesus, suplicaram a Jesus. Eles precisavam de permissão de Jesus para entrar nos porcos. Eita glória! Eles pediram permissão. Não nos tire do nosso território. Deixem a gente entrar nos porcos. Por que Jesus permitiu que aqueles demônios fossem para aqueles porcos? A resposta é: porque os porcos valem muito menos que uma pessoa. Jesus não morreu pelos porcos. Jesus morreu pelas pessoas. Aleluia. Mas o povo daquela cidade pediu para Jesus sair de sua cidade. Eles ficaram mais preocupados com os prejuízos financeiros do que se alegraram com aquela alma que tinha sido liberta e transformada. Quantas pessoas estão sem ouvir o Evangelho? Presta bem atenção aqui o que eu vou dizer, meus irmãos. Quantas pessoas estão sem ouvir o Evangelho porque pastores, missionários, evangelistas não têm condições de ir
E as igrejas não sustentam, porque seguram dinheiro, não cooperam, não ajudam, estão acumulando aqui na terra. Quando a Bíblia diz que o que a gente acumula aqui na terra, a traça vai comer e o ferrugem vai roer. Não são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque acham que Deus não vai poder suprir as necessidades do mês. Quando eu dou, eu sou uma viúva que vivo de pensão e a minha pensão não é alta. Quando eu dou mais do que meu dízimo, de alguma forma no mês Deus me dá dobrado. E eu nem peço, e eu nem dou por causa disso. Como é que nós podemos pensar que Jesus é mesquinho como nós? Que não vai dar conta de nos sustentar durante o mês? Quantos iguais o gadareno estão esperando para ouvir a mensagem de Jesus, que não tem quem vá levar? Talvez você pergunte hoje, por que Jesus não destruiu logo os demônios de uma vez para sempre? Tudo tem seu tempo. Os demônios têm um dia marcado na agenda de Deus para serem destruídos. Deus não age de acordo com a nossa pressa, nós já aprendemos isso. A libertação que Jesus dá pode até parecer desordenada, mas é poderosamente eficaz. Aleluia, glória a Deus. Um exemplo disso é como algumas pessoas aqui na igreja, que a gente falou no treinamento, que têm se convertido aos poucos. Entraram na igreja, todos os dias estão vindo, têm ouvido a palavra. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E agora a gente está vendo as pessoas sendo transformadas. Porque Jesus pode transformar a vida. Aquele homem, vocês aqui já estão há mais de 1 hora sentados. A gente senta e levanta, mas estão sentados aqui há mais de meia hora que eu comecei a falar aqui. Aquele homem não poderia ficar sentado um só minuto. Ele andava, corria para o deserto, ia para os túmulos, ia para um lado e para outro. Ele não tinha sossego. Agora, nós vamos ver, quando Jesus entra, o negócio é diferente. A libertação que Jesus dá pode parecer desordenada, mas é poderosamente eficaz. Jesus ordena. Quando Jesus fala, o inferno obedece. Jesus deu ordens àquela legião maligna para saírem daquele homem, e eles obedeceram. Quando Jesus quer alguém, meus irmãos, Ele vai atrás. Ele vai atrás, não importa. Pense numa pessoa aí que você acha que é difícil de converter. Pense. Pois é, Deus vai atrás dele. Deus vai pegar na mão dele e vai colocá-lo de pé espiritualmente. Vai libertar do poder da prostituição, da imoralidade, da ganância, da avareza. Vamos entender aqui o contraste radical através do poder transformador de Jesus. Em primeiro lugar, o versículo 35 diz: o povo correu para ver o que estava acontecendo. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus, e eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido. Qual é a primeira aplicação prática aqui? Jesus restaura a dignidade daquele homem, pois antes da ação poderosa de Jesus, ele vivia nu, sem dignidade, vivia nos cemitérios e com certeza não conseguiria sentar para ouvir a palavra de Jesus. Agora o homem está vestido e sentado. Quantas pessoas, parece que tem um comichão nessa cadeira. Senta, levanta, toma água, não consegue se concentrar, a cabeça está a mil. Isso aí é influência de demônios. Porque hoje, nós como
crentes em Jesus Cristo, Satanás e demônios não podem entrar em nossos corpos, mas eles podem nos oprimir ao ponto da gente fazer coisas que parecem de pessoas endemoniadas. O caráter do inimigo é sempre causar vergonha, é sempre expor a pessoa. Todas as vezes que eu vi alguém ser transformado, ver liberto dos demônios, eu via a aparência da pessoa, na hora mudava, na hora. Na hora. O poder de Deus, o poder de Jesus é tão grande que faz isso. Aquele homem que disse: eu nunca vou ser crente, eu gosto de cerveja. Tem um homem aqui na igreja que era assim, bagunceiro. Sabe como foi para ele se converter? Deus fez ele achar a cerveja amarga, podre. E a cerveja não estava podre e nem estava amarga. Mas Deus, quando quer, Ele vai lá na ferida. E Ele pegou e transformou esse homem. Hoje ele serve ao Senhor aqui. Está por aí. Depois vocês me perguntam quem é. Outra coisa. E ele estava também em perfeito juízo. Ele estava sentado e vestido. Ele estava também em perfeito juízo. Eu gosto dessa frase. Em perfeito juízo. Quem aqui tem alguém que você sabe que não está em perfeito juízo? Eu sei de alguns aqui, de parentes. Mas eu quero dizer para vocês que Deus pode fazer esse juízo ficar perfeito. Aleluia. Eu gosto dessa palavra. Em perfeito juízo. Se o seu marido está louco da cabeça, Deus pode fazer ele se tornar um homem com juízo perfeito. Quem abandona a família não está em juízo perfeito. Quem machuca a família não está em juízo perfeito. Quem trai a mulher não está em juízo perfeito. Quem trai o esposo não está em juízo perfeito. Quem se prostitui não está em juízo perfeito. Só Jesus pode trazer juízo perfeito nessas cabeças, para a glória de Deus, aleluia. Jesus cura a mente, Jesus cura a mente daquele homem. A luz do mundo raiou em sua vida, e agora ele estava sentado, as trevas não estavam mais dominando a alma dele. A voz do Senhor, poderosa. Toda pessoa que é libertada do poder das trevas, que Jesus entra em sua vida, ela fica aos pés do Senhor. Ela quer estar orando, ela quer estar lendo a Bíblia, ela quer estar ouvindo louvores. Se você, minha irmã e meu irmão, você não tem prazer em Jesus, não tem prazer em orar, não tem prazer em ler a Bíblia, não tem prazer em meditar na Bíblia, pergunte se você já está na fé. Será que você tem prazer de estar com Jesus, ouvindo seus ensinos? Ou você está correndo de um lado para outro, inquieto, disperso, achando que alguma coisa vai conseguir lhe libertar? Nem pense, não vai. Tem um rapaz aqui em São Luís, que todo mundo eu acho que já viu, um moreninho. Ele anda para cima e para baixo. Quem já viu ele? Bem moreninho, anda só de calção, de short. E ele anda. Uma vez eu durmo no quarto bem da frente, né? Ele estava com uma chinela, eu acho grande, e ele passou rastejando assim a chinela. Eu me espantei. Aí eu abri a janela e fui olhar, era ele, 3, 4 horas da manhã.
Ele anda essa São Luís inteira. Quem está conduzindo ele? Vocês acham que aquele menino está em perfeito juízo? Não. Quem vai pagar o preço por ele? Qual a igreja que vai começar a orar por ele? Qual é a família que vai dizer, de hoje em diante eu vou orar, eu vou perguntar o nome daquele menino? Jesus não se contenta. E por fim, a última coisa, todos tiveram medo. O homem estava sentado aos pés de Jesus. Jesus, além de curar, libertar, ele dá sentido, ele faz propósito para aquele homem. O homem que antes estava aos pés de Satanás, agora está aos pés de Jesus. Todos nós fomos criados para a glória de Jesus, para o louvor da sua glória. Quando eu oro pelos meus filhos, eu digo, e pelos filhos de vocês, irmãs, eu oro nominalmente, igual como meu marido fazia. Eu oro e eu digo assim: nossos filhos nasceram para a glória do teu nome, Senhor. E eles vão viver para a glória do teu nome. E eles vão te amar. E eles vão te servir. E eles não vão se desviar. Mesmo que eles queiram. Mas Jesus não vai deixar. Porque as trevas não estão mais neles. Eles nasceram para a glória do nome de Jesus. E o último ponto. Jesus não se contenta em apenas libertar. Ele vai além. Ele traz uma missão junto com a libertação. Ele trouxe uma missão para aquele homem. Aquele homem que todo mundo tinha medo dele. E por isso que o povo correu para ver. Eita, gente é curioso, né? As multidões, elas não queriam Jesus, mas elas queriam ver os espetáculos que Jesus fazia, os milagres, e queria a cesta básica, e queria comida de graça. Mas Jesus eles não queriam. Compromisso com Jesus não queria. E quando aconteceu isso aqui, aquela multidão chegou. Mas Jesus tinha uma tarefa para aquele homem. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volte para sua família e conte para eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo que Jesus tinha feito. Quem são os da sua casa? É aqueles que lhe conhecem, meus irmãos. No dia do testemunho do irmão Manuel, veio um monte de gente ouvir o testemunho do irmão Manuel, né? Os parentes dele estavam tudo aqui praticamente. E queriam ouvir o que Deus fez. Eles sabem, né? Porque o irmão Manuel, só Jesus na causa. Mas Jesus pega o homem e transforma. Agora ele está sentado em perfeito juízo, servindo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eita glória, eu amo muito Jesus. Porque quando Ele quer, não há correntes que Ele não possa quebrar. Queridos, aqui chegamos ao ponto mais surpreendente da história deste homem. Jesus dá uma ordem que parece no momento estranha. Ele diz: volte para sua família, não vá comigo não. Conte a eles tudo o que Deus fez por você. Sabe o que isso significa? Sabedoria de Deus para a sua vida. Eu acho que vai ter slide, tira foto dessa sabedoria aí. Jesus não nos libertou e nem nos transformou para sermos apenas ouvintes aos seus pés. Ele nos chamou para testemunhar do que Ele fez em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Quantos de nós estamos aqui há anos e durante a semana não tem coragem de abrir a boca para dizer: eu posso orar por você? Eu posso deixar um versículo para você? Descrente eu estou falando. Para um descrente que talvez esteja como o gadareno, precisando de libertação. Jesus não nos transformou para a gente ficar
só ouvindo a palavra e se enchendo, e comendo, e comendo, e comendo, ficando gordo espiritual e nada para entregar. Isso nos revela uma verdade poderosa. O milagre de Jesus nunca é o ponto final. Isso aqui é maravilhoso, presta atenção. O milagre de Jesus nunca é o ponto final, mas apenas o ponto de partida. Jesus não curou aquele homem e ponto, não. Eu te faço essa pergunta nessa noite. Você já pensou que a sua história de libertação pode ser a chave para libertar outros? A chave do Veloso, o testemunho do Veloso, o testemunho do irmão Manuel, o testemunho da Josélia, o meu testemunho, o testemunho do irmão Marco, o testemunho, todos nós aqui que já temos Jesus, pode ser uma chave para alguém como o gadareno, que está precisando de uma ordem. Jesus está em nós, a autoridade está em nós. A autoridade não é nossa, meus irmãos. Quando eu estava lá em Fortaleza, eu vou contar só essa para não demorar. Eu estava lá em Fortaleza e quando a gente ia para a igreja, a gente fazia no viaduto muito grande, na BR. E na terça-feira de carnaval não tinha ninguém na rua, mas a gente tinha o nosso programa que a gente estava fazendo, que a gente foi em tratamento para lá. A gente estava fazendo esse programa, a gente não podia faltar. E eu fui, só eu e meu marido fomos, e eu estava dirigindo na vinda já, isso era umas 10h30 da noite, a cidade totalmente deserta. Quando eu fiz o retorno, que eu subi no viaduto de novo, eu vi uma moto jogar luz para mim, como querendo que eu desse, que eu saísse daquela pista para ele passar. E eu fiquei sem entender por que ele está pedindo para eu sair, se a pista praticamente estava totalmente vazia. E ele ficou jogando luz da moto. E o meu marido, para quem conhecia bem ele, esse lado aqui, do lado direito, ele não via nada. Aqui no periférico, aí que ele não via mesmo. Ele só via alguma coisa bem de frente. De periférico ele não via nada. Ele só enxergava um pouco desse lado. E ele estava sentado no banco do carona, eu dirigindo, e aquele homem jogando luz, ele fazia assim com a moto. E eu disse assim: o que esse homem está querendo, meu Deus? Falei para o Naú, mas o Naú estava, não sei se ele estava cochilando ou absorto, e lá não prestou atenção para mim. Aí quando eu olhei, ele não estava mais atrás do carro, ele estava na janela do carona, dizendo para mim que era para eu parar o carro, em cima do viaduto. Irmãs do céu, eu fiquei tão nervosa, mas eu me lembrei da autoridade que está em mim, que é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E eu disse para ele: o Senhor te repreenda. E eu nem olhei para ele. E eu acelerei. Nesse dia eu peguei 2 multas. Porque lá é só 60. Ninguém pode passar de 60. E eu não sei quanto eu puxei naquela hora, porque eu estava em pânico. E quando eu disse: o Senhor te repreenda, ele pegou a moto dele, ele fez assim, ó, e voltou, contramão, e foi embora, não vi mais. Eu disse: amor, você viu? Ele disse: não, porque ele não enxergava nada daqui. E eu disse: amor, o ladrão, esse cara veio me assaltar, ele queria nosso carro. E o que você fez? Eu disse para o Senhor repreender ele. E o Senhor repreendeu. Nós temos autoridade, porque Jesus maravilhoso está dentro de nós. É Ele que é a autoridade, não somos nós. O mundo... Desculpa, irmãos, eu me empolgo às vezes. Por que nós não conseguimos fazer isso? Porque alguns aqui têm vivido como aquele homem antes de Cristo, acorrentados, doentes emocionalmente, viciados, destruídos. Talvez não estejam possessos por demônios, mas estão oprimidos por ele. Talvez se sentem culpados, distantes, apáticos.
sem saber o que fazer. Você já percebeu que quanto mais você tenta se libertar sozinho, mais escravo você fica? Quando é de vícios é pior. Como aquele homem, você até consegue quebrar algumas correntes, mas nunca sai dos cemitérios, nunca sai dos sepulcros. O mundo oferece terapias, religiões. Tem gente mudando de religião, achando que vai preencher o vazio da alma. Outros iniciando no álcool, na imoralidade, na prostituição. Alguns procurando terapias. Quando eu fui para Fortaleza, eu fui procurar terapeuta para cuidar do meu filho. E o terapeuta era crente. E ele disse: irmã, quem vai curar o seu filho é a palavra de Deus. Mas eu já sabia disso. Jesus sabia da situação daquele homem e quis mudar a história dele. Jesus quer mudar a situação do seu parente, do seu marido, filho, irmão, seja lá quem for. Diga hoje mesmo para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu pode libertar o fulano ou a fulana. Tu pode me transformar, tu pode me fazer uma nova pessoa. Eu quero ficar aos teus pés, sentado, ouvindo as grandezas de Deus. Eu quero ficar sentado, eu quero estar em perfeito juízo. Ore ao Senhor. Ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. Como Jesus e o Evangelho resolvem nossos problemas? No livro de Apocalipse nós lemos que os crentes venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro já são mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós precisamos nos apossar dessa vitória. Nos apossar. Como nós fazemos isso? Como nós podemos fazer isso? O slide diz: Jesus falou para ele: volte para sua família, conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito. A primeira etapa desse processo começa justamente no lugar mais íntimo, na casa, no nosso círculo de relacionamentos. A Bíblia diz que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Seus filhos vão ser salvos, meus irmãos. Nem que seja na hora da morte, eles vão ser salvos. A minha sogra morreu e só faltou um filho dela para aceitar Jesus. Ela morreu com 97 anos e não viu o filho aceitar Jesus. Mas quando ela morreu, um ano depois, Deus colocou ele lá no bagaço mesmo. E ele se voltou para Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu vou pular para a refletir e praticar. Eu quero colocar isso aqui para a gente, que já está o horário bem avançado. O desafio para refletir e praticar. Como viver pela fé em Cristo? Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Reconheçam sua incapacidade e clamem por libertação. Assim como o endemoniado de Gadara, parem de tentar quebrar correntes sozinhos. A Bíblia diz: clame a mim no dia da angústia e eu livrarei, e você me honrará. Segundo, testemunhe com urgência e simplicidade. Jesus não pediu um discurso teológico daquele ex-endemoniado, agora filho de Deus. Ele disse: conte o que Deus fez por você. Nós não precisamos saber versículos decorados, só conta o que Deus fez por você.
Conta como você era antes de Jesus, o que Deus fez por você e agora como você é depois de Jesus. O que Jesus fez na sua vida. Esta semana, compartilhe com uma pessoa, somente uma pessoa, como você era escravo de Satanás, o que Jesus fez, lhe libertou e como você está agora, a sua transformação. E diz assim como Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Terceiro, enfrentem o custo da obediência. Enfrentem o custo da obediência. Os gadarenos preferiram os porcos a Jesus. Eles ficaram tristes porque os porcos morreram. Mas eles não ficaram alegres porque o homem foi liberto. Um alerta para nós, famílias. Convoque um culto doméstico essa semana. Um devocional da campanha. Convide os parentes, os vizinhos. Vamos fazer uma grande festa, porque Jesus entrou nas nossas vidas. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E Ele tem poder para libertar qualquer um dos seus pecados, das suas algemas, das suas correntes. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a colocar em prática. Como diz o texto, é para refletir e praticar. Que nós coloquemos em prática tudo que nós aprendemos hoje, tudo que nós estamos aprendendo nessa campanha, tudo que Deus vai fazer, já fez e vai fazer. Deus faz muitas coisas para a glória do seu nome. Aleluia, glória a Deus.